Então, às quintas-feiras, eu tenho esta rubrica que é Guerra Espiritual. E hoje vou iniciar um estudo que tem o título de Poder do Alto, que é exatamente o nome do livro que eu tenho aqui na mão. Este livro está disponível no formato papel, como sempre, tem as folhas fáceis de dobrar, está letra grande e com versículos, etc., a vermelho, para ser mais fácil de estudar. E eu quero exortar a todos para estudarem. Quero também dizer que você que está em direto connosco pode telefonar, pode escrever enquanto nós estivermos em direto, porque eu irei orar por si no final. Mas agora vamos estudar a Palavra de Deus. Isto é das matérias mais importantes que todo crente tem que aprender nos dias de hoje. Vou começar por o capítulo 1 e vou ler muito do livro, que é para não escapar nada. Mas eu exorto a todos realmente a arranjar o livro e estudar. Eu hoje não vou conseguir ler tudo, mas é a base para você entender aonde é que estamos, qual é a vontade de Deus para nós, o que é que nós devemos fazer, etc, etc. Aqui as minhas notas, eu digo assim, que Deus quer fazer de nós um exército grande e poderoso. Para quê? Para derrotar o diabo, que engana as pessoas do mundo, que já neste planeta vem para matar, roubar, destruir, e que depois as leva para o inferno para sempre. Nós somos os soldados que libertamos essas pessoas dessa cegueira espiritual e também somos soldados que combatem aqueles demónios que trazem aflições, doenças, problemas financeiros, problemas de casamento e daí vai. Portanto, nós somos o exército de Deus e Deus não quer um exército de pobretanas, de mãos estendidas a pedir esmola, mas antes de mão estendida para ajudar o próximo, tanto pelo lado espiritual como pelo lado material. Ao nós estarmos a ajudar o próximo, não é? Com comidas e bombeiros, etc., estamos a fazer o nosso trabalho. Então, é isso mesmo que nós devemos ser. Um exército grande e poderoso é um exército que tem que ser treinado. Tem que conhecer bem quem é o inimigo, quem é o nosso chefe, que é Jesus, quais são as armas que estão ao nosso alcance, o poder dessas armas, como desarmar as armas dos outros, seja dos anticristos ou os demónios, e então sim. E isto porquê? Porque é interessante que muito crente está à espera que o fim do mundo acabe. Eu também. Mas parece que eu também já fui assim, portanto, parece que nós pomos essa responsabilidade em Deus. Deus, o Pai, é que um dia vai escolher qual é a data em que diz a Jesus: ok, hoje podes ir lá, ou amanhã, ou podes ir lá buscar os crentes. Mas, na verdade, a responsabilidade não está do lado de Deus. Porque não é nós estamos à espera que Deus faça isso, é Deus que está à espera, é Deus que está à espera que a gente acabe o nosso trabalho aqui. Enquanto a Igreja, como não só a família, mas como o exército de Deus não conseguir pôr o diabo debaixo dos pés de Jesus Cristo, Deus o Pai não pode mandar Jesus vir buscar uma igreja derrotada, uma igreja ineficiente, uma igreja que não está por cima, mas está por baixo. Deus não vai aceitar isso. Por isso é muito importante que a igreja saiba quem somos em Cristo, que fomos libertos do poder das trevas, que estamos do lado de Deus e Ele é connosco todos os dias. Um crente verdadeiro não pode apenas vir a Deus com a intenção de escapar os problemas, de ver resolvidos a sua saúde ou a área financeira. Isso é a coisa básica. A ver? E nós, pela graça de Deus, sabemos as leis de Deus, sabemos operar nessas leis para que isso aconteça. Mas Deus tem muito mais que isso. Deus precisa que nós sejamos aquilo que Ele
desejou que fôssemos, que nós entendêssemos o plano de Deus. Então, hoje vamos entender que temos o poder do alto e como é que ele vem e o que é que Jesus veio fazer aqui à terra e para aí fora. Então, diz aqui assim o seguinte: no início da igreja primitiva, ela começou com o poder do alto. Era grandes milagres, era sinais, era maravilhas. O Espírito Santo derramava-se de tal maneira que muitas vezes os apóstolos, os pregadores, tinham línguas de fogo por cima deles, ou tinham uma auréola branca, ou as pessoas caíam debaixo do poder de Deus. E daí vai muitas manifestações descritas no livro de Atos dos Apóstolos. Isso hoje ainda acontece. Às vezes até por ondas. Há uma onda, nós já passamos por essas coisas em diversas ondas do derrame do Espírito Santo. Isso é que é o poder do alto. Agora, hoje, vamos dizer, na maioria dos casos, de um modo geral, da igreja à face da terra, a igreja não é só a igreja Maná, é todos. Esse poder está bem deslavado, está bem enfraquecido. Porquê? Porque ao longo das gerações, os pregadores, os irmãos, dedicaram-se mais ao intelecto, ao raciocínio, às doutrinas, e puseram de parte aquilo que é sobrenatural para não ofender os outros que dizem que nós somos malucos, ou porque falamos em línguas, o que é isto, já não é para hoje, e daí vai uma data de razões. E com isso, abafamos o poder do alto, abafamos a manifestação do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que é a terceira pessoa de Deus, que é Deus que está na terra. Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa de Deus está na terra, para fazer um montão de coisas que eu também ensino no livro, para convencer as pessoas, para nos dar poder, para nos guiar, etc, etc. Então, é esse poder que nós temos que, de novo, tomar posse, e aprendermos a usar o poder do alto, com as ferramentas e armas que temos ao nosso alcance, não é só para nós, mas é para ajudar o próximo, para o libertar das garras do diabo. Muito bem. Então o que acontece? À medida que as pessoas iam vendo que vão a uma igreja e nada acontece, que oram e rezam, ou que quer chamar, e fica tudo na mesma, as pessoas foram procurar soluções noutros lugares. Quais lugares? Os caminhos da bruxaria, da feitiçaria, da idolatria, etc. E depois, porque esses lugares também, esses sim mostram coisas sobrenaturais. A pessoa pensa, é aqui. Só que o sobrenatural do diabo é para enganar, porque o diabo depois faz-se pagar caríssimo. Quem anda nesse caminho sempre vai sofrer coisas medonhas. Então, há uma passagem bíblica que vem em 1 de Coríntios 12, que diz algo muito importante acerca do que estou aqui a falar. Diz assim, 1 de Coríntios 12, acerca dos dons espirituais, diz o apóstolo Paulo, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha que engraçado. Porque ele estava ciente que mesmo no tempo dele, com grandes manifestações do poder de Deus, milagres, maravilhas, por exemplo, acho que foi o Pedro, o Estevão, que foi arrebatado depois acho que vem em Atos 9, o Espírito Santo veio a ele, disse-lhe, vai para aquela cruzada ali, para aquele cruzamento, e veio, como é que chamava, uma pessoa da Etiópia. Eunuco, era o mordomo-chefe do rei ou da rainha da Etiópia. E então eu estava a ler o livro de Isaías, e então Deus disse, é aqui que tens que entrar. Ele entrou, e o homem lá se cumprimentaram, e quem era? Era o Filipe. O Filipe perguntou, estás a perceber o que estás aí a ler? Não percebo, eu estava à espera que alguém me ensinasse. E ele explicou, esse é Jesus, explicou o plano da salvação, qual a importância de ser batizado nas águas. E ele disse, porquê é que eu não posso ser batizado? Olha, está ali um lago, uma água, porquê? Ele, nada. E pararam a carruagem, lá fizeram o batismo, e depois
o Filipe foi arrebatado pelo Espírito Santo. Estava aqui, foi parar a outro sítio. Foi arrebatado. E isso é apenas uma das coisas que acontece. Né? A multiplicação de pães e de peixes nos dias de hoje também acontece. E, portanto, o povo, nesse tempo, era assim. Mas o apóstolo Paulo começou a ver que vinham lobos, vinham mercenários, vinha pessoas, igrejas ficavam amortecidas, e ela andava de um lado para o outro. Então ele escreveu isto para a igreja de Coríntios, que fica, ainda hoje, esta cidade, está lá na Grécia. Na Grécia. Muito bem, ao pé de Atenas. Então o apóstolo escreveu assim: acerca dos dons espirituais, que é o poder de Deus, não quer, irmãos, sejais ignorantes, porque era o que a malta estava a ficar, ignorante. Bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Não, etc. E depois ele diz que há diversidade de dons, há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é sempre o mesmo Deus que distribui o poder do alto através das pessoas que Deus chama para aquilo que é conveniente, para aquilo que é preciso. Não é para fazer um show, quão grande eu sou, porque Deus fez um milagre através de mim, não, é para aquilo que é preciso. Então, acerca dos dons, não quer, irmãos, que sejais ignorantes. Depois, em Atos 1, no versículo 8, aconteceu o seguinte: quando o Jesus ressuscitou, ainda esteve aqui na terra 40 dias e 40 noites. Então, nas vésperas ou no próprio dia de se ir embora, ele chamou os seus discípulos e deu-lhes as últimas exortações. E diz aqui em Atos 1, tu podias ir abrindo aqui a Bíblia, Cristo. Pois, podias-me ajudar aqui. Atos 1, que diz assim no versículo 8, Atos 1... Portanto, no primeiro tratado ao Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, portanto, alguém estava a escrever os Atos dos Apóstolos. Até o dia que estando com eles, Jesus estava com eles, com os discípulos, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que era o quê? O batismo no Espírito. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. O poder do alto, já adianto, vem com o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo está associado à manifestação de falarmos em línguas. Bem, é só para irmos aqui na introdução já dizendo algumas coisas. E, portanto, eles, como muitas vezes acontece com os crentes, começaram a fazer perguntas que não tinham nada a ver com o assunto, e Jesus disse: não vos pertence saber agora quando é que vai o mundo acabar, quando é que vai. O importante é estarem concentrados neste assunto. Não saiam daqui enquanto não forem batizados com o Espírito Santo. Depois ele diz no versículo 8, recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Então ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Portanto, Jesus estava assim: ouça, não me ponha para aí com perguntas que não vêm ao acaso, mas concentre-se nisto. Eu vou para o céu, o Espírito Santo há de vir, sereis batizados no Espírito Santo, e, portanto, vão com isso receber o poder do alto. Então podem sair daqui para o resto do mundo, porque pregar sem o poder do alto não vai dar muito resultado, vai dar resultados fracos. E hoje, a grande maioria dos crentes, seja de que igreja for, se acomodou à lógica, a doutrinas, a estudos. Pronto, não é mau. Mas nós somos um espírito. E Deus precisa que a gente se deixe usar pelo Espírito Santo, que não só nos capacita com o poder do alto, mas que Ele depois vai colaborar conosco com sinais e maravilhas. E são os sinais e maravilhas que muitas vezes
convencem as pessoas mais duras deste mundo. Porque ele vê, pá, afinal, isto aqui é qualquer coisa. E assim, Cristo abre aqui a Bíblia em Marcos... Marcos 16? Hã? 16. 15, Marcos 16? 15, Não, Marcos 15, 16. 15, 16. Onde Jesus disse algo importante. Portanto, veja bem a importância disto. Jesus, nas vésperas, aliás, depois ele subiu para o céu, portanto, foi nesse mesmo dia. Foi visto subir para o céu, foi arrebatado à frente das pessoas e uma nuvem o encobriu e desapareceu. Então, Jesus, antes disto, antes até de morrer para o inferno e ressuscitar, ele disse assim, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Depois disse, quem crer e for batizado será salvo. Portanto, tem que haver alguma importância enorme no batismo das águas. Quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem. Sinais seguirão aos que crerem. Não é ao bispo, não é ao pastor, é todo crente. Em nome de Jesus, em meu nome, expulsarão demónios. Falarão novas línguas. É o resultado de ser batizado no Espírito Santo. Porão as mãos sobre os doentes e eles sararão. São sinais e maravilhas. É o poder do alto. E depois eles observam, Jesus foi para o céu, assentou-se à direita do Pai e eles partindo pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, Deus. Cooperava com eles, confirmando a palavra, como? Com sinais e maravilhas. A ver? Você é um crente e tem a oportunidade de dar a palavra sobre salvação ou sobre cura divina, seja o que for, a uma pessoa. Pode ter certeza absoluta que o Espírito Santo vai convencer a pessoa. E muitas vezes, se não sempre, o próprio Espírito Santo faz sinais e maravilhas na vida dessa pessoa para ela dizer, epá, isto por acaso aconteceu. Uma pessoa, no outro dia, um dos bispos contou uma dessas situações. Uma família estava desesperada, literalmente a passar fome, e era uma família que tinha, como é que se diz, tinha cursos e estavam habituados a uma certa, enfim, comodidade na vida. Perderam tudo, a empresa foi à falência e por aí fora. Então, alguém lhes falou de Jesus e eles vieram à igreja. Vieram à igreja, entregaram a vida a Jesus. No dia seguinte, bateram à porta e deram-lhe um emprego em condições melhores que ele tinha antes. Ele teve meses sem emprego. Aí, se calhar, foi uma das pessoas que também andou no caixote de lixo. Mas quando foi à igreja, no dia seguinte, então ele perguntava ao bispo, bispo, você acha que isto tem a ver alguma coisa com eu ter ido à igreja? Então não é evidente. A pessoa de repente vai ter com Deus, entrega-se a Deus. O que é que acontece? Cooperando o Senhor com os sinais que seguiu. Então, nós, crentes, temos que ter fé para isto. Nós devemos esperar que isto aconteça. Nós devemos pôr, vamos dizer assim, pressão em nós próprios, para que a gente veja, não é só que a gente pregue, que a gente veja sinais e maravilhas. Porque esta é mesmo a grande vontade de Deus. Bem, portanto, olha, Lucas 3, Jesus... em Lucas 3, 16, diz assim, respondeu João a todos, dizendo, eu vos batizo nas águas, João Batista, batizo nas águas, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos, e ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. A ver? É o poder do alto. Agora, é engraçado, agora ouça o que eu vou dizer, uma coisa tremenda de se dizer. Jesus, vou saltar para o capítulo 3. Jesus, quando veio à Terra, ele despiu-se, tirou o casaco, a gravata, não trouxe guarda-costas, não trouxe dinheiro, não trouxe nada, veio para ser como um de nós. Ele tinha que ser o nosso substituto. Então, ele nasceu sem nada, manjedoura.
e viveu até aos 30 anos como qualquer pessoa. Embora que ele já era diferente. E um dia ele foi ter com João para ser batizado nas águas e onde ele também recebeu o poder do alto. A partir desse dia que Jesus foi batizado nas águas e recebeu o poder do alto, ele virou uma pessoa, ouça bem, uma pessoa normal, somada de o poder do alto. E quando a partir daí Jesus começou a pregar o Evangelho e a curar os enfermos, a Bíblia diz que o poder de Deus estava com ele para curar os enfermos. Isto é muito forte. Bem, então, só para dizer isto. Agora vamos para o capítulo 2, que fala o que é o poder do alto. É um poder que só Deus tem. E dá a quem quiser. Mas dá aos seus filhos, somos nós. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus, ele é feito uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez de novo. Filhos de Deus, mais que vencedores. Agora, por isso a pessoa tem que aprender, tem que mudar de caminho, tem que mudar de pensamentos, tem que andar com Deus para que estas coisas aconteçam. E acontecem. É um poder que cria coisas a partir do zero. Abre portas onde mais ninguém consegue abrir portas. É um poder que resolve problemas. Traz sucesso material, financeiro. Traz gozo, alegria, paz, amor. Mas ninguém tem isso. Eu acho que era ontem, eu estava a falar uma comparação. Vou pedir aqui ao time Curiacos para vir aqui tocar um hino, para a gente fazer um pequeno intervalo. Eu falei algo assim, o Evangelho da democracia, velhos do Evangelho de Jesus. Jesus diz, eu sou o caminho. Os membros da Igreja Democrática também dizem, nós é que somos o caminho, nós é que sabemos. Mas pelos frutos a gente vê que o caminho deles é horrível, péssimo. A ver? Nós estamos literalmente numa ditadura ou numa, como é que chamam na Rússia? Oligarquia. É o que nós temos. Temos oligarquia, há umas certas famílias que estão no poder, depois veio o primo, veio o filho, veio o neto. E estamos a ver isso na televisão, está lá. Estamos a ver que também há escravatura. Porque quando eles compram o que querem, fazem o que querem e passam impostos que já vai em 50%, ou seja, 6 meses do ano é para pagar os impostos, para eles fazerem o que quiserem. E, portanto, quando eles dizem, nós é que somos o caminho, é evidente que não são. Jesus é que é. Jesus é ao contrário, não tira, ele acrescenta. Depois eles dizem, nós é que temos a verdade, os outros são mentirosos, nós é que sabemos a verdade. Não. Os frutos também mostram. Jesus é que tem a verdade, porque funciona, ou Deus não funciona. Bem, portanto, o que é este poder? É o poder que traz mesmo sucesso, vitória. Diz que, em Lucas 10, Jesus mandou 70 dos discípulos irem pregar, curar os enfermos, etc. Eles voltaram dizendo, Senhor, em teu nome, quando nós invocámos o teu nome, os demónios se submetiam, os demónios se buchavam e saíam. E Jesus diz, qual é o problema? Eis que vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Porque temos o poder do alto e temos a proteção dos anjos. E ao nome de Jesus todo o joelho se dobra. É o nome acima de todo nome. É o nome acima de cancro, de sida, de falência. Bem, para que é que serve o poder do alto? Para resolver os nossos problemas pessoais, para nos guiar na nossa vida pessoal, guiar nos negócios, por exemplo, para quebrar poderes malignos, para nos fazer felizes, etc. Agora, como muita igreja virou religiosa, nada acontece. A pessoa que entra na igreja está lá na mesma. Está a ver? Portanto, a pessoa deve estar numa igreja
onde há o poder do alto, onde se ouve falar de milagres, de maravilhas, onde se ouve falar de como é que se diz, de transformações, que a pessoa ficou curada, que tem um emprego, que o negócio vence, etc. Porque senão as pessoas vão procurar poderes alternativos, o poder das bruxarias, etc. Agora, quando a gente está a falar do poder do alto, que é de Deus, eu quero mencionar, estou aqui também a ler, outros poderes. Também há outros poderes. Há o poder dos bruxos, videntes, etc., que realmente têm poder. São os poderes satânicos. Há bruxos que fazem pacto com o diabo e realmente têm poderes extraordinários. Eu agora não vou aqui estar a ensinar isto, mas quem andar por esses caminhos sempre acaba totalmente devastado. Sempre. Porque o diabo se faz pagar caro. Ele é um aldrabão mentiroso, ele só vem para matar, roubar, destruir. Depois também há outros poderes, a influência política, a sabedoria humana, a medicina, a justiça humana, ou seja, a injustiça, o sistema financeiro, a reforma. É curioso em relação à reforma, em francês diz a retraite. O irmão, quando cheguei à França uma das vezes, eu estava todo contente, já podia me ajudar porque estava na retraite. Retraite é a casa de banho, não é? Então eu pensei, mas que conversa... Nem eu tenho confiança para dizer que ele foi à retraite agora. Só depois é que eu percebi. Retraite é a reforma. E depois eu pensei, olha que coisa mesmo bem dita, que é a reforma portuguesa. Bem, adiante. Portanto, há os outros poderes, só esses poderes não prestam. Quem quiser continuar a acreditar nestes poderes está desempregado, está com as lojas fechadas, está a passar fome, tem que ir ao caixote de lixo, literalmente. E daí vai. Eu andei a falar disto há muito tempo. Andei a pregar, por exemplo, que quem desonra a Deus, não liga nenhuma com dízimos e ofertas, vai um dia ver a vida mal. Mas que quem for fiel a Deus, no dia em que Deus decidir trazer os julgamentos à terra, essa pessoa vai vencer, não vai ser como os outros. E esse dia dos julgamentos está a acontecer. Esta coronavírus, com todos os seus problemas, não é por acaso. Está lá na Bíblia. Quantas vezes Deus avisou? E é tão interessante, Deus continua a avisar depois de vir a primeira onda, e o que é que os políticos fizeram? Não quiseram saber de Deus para nada. Veio a segunda onda. Agora já vamos na terceira. Agora já estou a dizer que nem em 2023 se vão endireitar. Mas já há países que já se endireitaram. Olha que há coisas interessantes. Mas adiante. De onde é que veio o poder do alto? Do Espírito Santo de Deus, da terceira pessoa de Deus. Diz assim em Atos 1, eu já li. Ordenou-lhe Jesus que não se ausentassem de Jerusalém, não fossem pregar por todo o mundo, até que fossem batizados do Espírito Santo. Porque então recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então podem ir. Também tem Atos 2 que diz, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, portanto, quando Jesus foi para o céu, o Espírito Santo também foi. E no dia de Pentecostes, o Espírito Santo voltou à terra. E como é que sabemos que ele voltou? Porque estavam todos reunidos lá numa casa e de repente viu-se um turbilhão, um vento veemente e impetuoso. E já eu senti isso diversas vezes. E línguas de fogo. E eles começaram a falar noutras línguas. É o poder do alto. Bem, uma música boa para isto seria o quê? Cristo em vós. Pois, porque é boa porque é assim. Cristo em vós é a esperança do céu. Lá no céu, quando os crentes que nem sabiam nada disto chegam lá e ficam a saber, epa, olha, se eu soubesse, quando estava lá na terra, tinha servido melhor a Deus. Então, Cristo em vós é a esperança. Lá do céu, que a gente aprenda, que a gente saiba o nosso trabalho, as armas que temos, etc, etc. Vamos lá então ouvir. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, Cristo em vós, a
esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Ide e pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Ide e pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Outra vez. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança. Agora canta assim: Cristo em mim. Cristo em mim, a esperança da glória. Lá no céu, lá na glória. Cristo em mim, a esperança. E agora, Cristo em nós. Nai, maná. Aleluia. Em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. É um hino muito bonito, pode ser tão obrigado. E quão verdade é. Aliás, é uma passagem bíblica. Então agora eu vou passar para o capítulo 3. Este capítulo é um choque para muito crente, porque diz Jesus, o nosso exemplo. Jesus era 100% Deus e 100% homem, mas Jesus nunca atuou na terra como Deus, mas sim como homem revestido com o poder do alto. Isto é uma grande revelação, que não é minha, é do apóstolo Paulo, que vai na Bíblia, e que veio depois que ele andou a pregar porque aquilo que é hoje a Turquia, claro, Israel, a Síria, a Turquia, a Grécia, a Macedónia, e as pessoas, o diabo usava-se de pessoas para o tentar matar, e uma vez conseguiram. Então ele levou ao céu e Deus ensinou-lhe esses grandes segredos. A ver? E Deus está à espera que a gente entenda estes grandes segredos para que a gente possa ajudar Deus com grande eficiência, para que sejamos realmente um exército poderoso para ajudar as pessoas que estão lá fora a ser enganadas e a sofrerem terrivelmente toda a sorte de maldade que lhes é afligido. Mesmo quando é por causa dos políticos, ou seja, quem está por trás disso é o diabo, está a ver? Bem, então, estou aqui a dizer uma das maiores verdades que você pode ouvir. Quando Jesus veio à Terra, ele veio segundo o plano de Deus. Eles, os três, combinaram há muito tempo que um dia o Messias, que era o Jesus, viria à Terra. Jesus, até essa data, não tinha o nome Jesus. Foi um nome que lhe foi dado aqui na Terra. Ele tem um nome lá no céu que ninguém aqui na Terra sabe qual é. E quando esse nome é falado lá no céu, aquilo estremece tudo. Tem outro nome que é chamado a Palavra, ou o Verbo. Por quê? Porque o trabalho de Jesus é dar palavras. A palavra de Deus, e o Espírito Santo materializa a palavra. Bem, mas isso, vamos adiante. Então Jesus, como tinha que, segundo o plano de Deus, vir ser o nosso substituto para levar os nossos pecados na cruz,
bem como problemas, etc. Como ele também tinha que ir ao inferno para ser o nosso substituto. Segundo o plano de Deus, então ele veio, sem absolutamente nada. E porquê é que ele teve que nascer como homem? Porquê é que Deus não veio em pessoa, ele aqui? Porque quando Adão e Eva, que receberam a terra legalmente, entregaram a terra ao diabo, Deus ficou de parte. É um ato legal. Deus é o juiz supremo. Deus não pode fazer coisas ilegais. Está a ver? Jesus disse, tendes este mundo, tem o príncipe deste século, desta época, é o diabo. Bem, então Jesus veio, nasceu na manjedoura, como já disse, e viveu cerca de 30 anos como uma pessoa normal. Embora que já não era normal, mas quero dizer, sem o poder do alto. Quando então era a altura dele começar o trabalho da chamada dele, ele foi ao Rio Jordão, onde estava o primo, o João Batista, e foi batizado. O João Batista não o queria batizar, mas tinha que ser. E o próprio João disse assim, olha, antes disso ele teve muito tempo a ensinar, preparem-se, porque o Messias há de estar breve para chegar, arrependam-se dos vossos caminhos, ponham a vossa vida em dia com Deus, etc, etc. E então, esse dia chegou. Quando Jesus chegou ao pé do João, ele disse, eis o Messias. É este. E veio do céu um som que disse, este é que é o meu filho amado. E então Jesus foi batizado nas águas, para serem tudo nosso exemplo e testemunho, e depois ele foi batizado no Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus entrou dentro dele. Uma palavra feia, mas que muita gente vai talvez entender, ele ficou possesso, não de demónios, mas do Espírito Santo, o Espírito limpo, a terceira pessoa de Deus. Então, a partir daí, ele era um homem normal, mas somado do Espírito Santo, que morava lá dentro. Então, quando ele punha a mão sobre os doentes, ele punha a mão humana. Mas o Espírito Santo, que tem energia, o poder, etc., passava para o doente. Aquela mulher viúva não, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, se eu não estou a erro. Quando eu ouvi falar de Jesus, disse, eu também vou ser curada, porque se Jesus curou aquela pessoa, também vou ser. Então ela um dia viu Jesus ali perto, veio de costas, sem Jesus saber, sem Jesus ver, foi afastar a multidão, que sempre andava assim, junto de Jesus, e de costas, tocou nas costas de Jesus. E de imediato, entrou o poder, porque esse poder estava dentro do corpo de Jesus. E Jesus sentiu, parou. Quem é que me tocou? Quem é que tocou? Uns impuros, todos pisam, quem é que tocou? Todo mundo está a tocar. Não, mas alguém me tocou com fé. Porque ele sentiu que a unção, o poder saiu dele e por isso ela ficou curada na hora. Então, vamos aqui ver. Já disse isto e tal. Já também disse, mas está aqui Lucas 3. Quando todo o povo fora batizado, tendo sido Jesus também batizado, estando ele a orar, o céu se abriu. O céu abriu-se e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Eu ouviste do céu esta voz: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E, ora, Jesus, ao começar o seu ministério, tinha cerca de 30 anos. O que é que isto tem a ver connosco? É que nós, quando somos batizados no Espírito Santo, ficamos semelhantes a Jesus. Ai, que heresia. Não estou falando na mesma quantidade. Quando uma pessoa entrega a vida a Jesus e depois ainda por cima é batizado no Espírito Santo, ele fica semelhante a Jesus. Porque, aliás, Jesus veio à Terra para ser o modelo, para nós copiarmos a ele.
Quando você acha que Jesus é o máximo porque cura os cegos e faz milagres, você não está bem a ver quem é Jesus. Jesus, isso é uma brincadeira para Jesus. Isso não é nada. Porque sabe o que é que Jesus uma vez disse? Está aqui assim em João 14, 12. Jesus a falar. Em verdade vos digo. Sabe o que é que Jesus diz? É verdade, verdade vos digo, porque muita gente não vai acreditar. Olha que é de verdade, pode pensar que não é, mas é a verdade. Aquele que crê em mim, e eu quando vou ir pelo mundo fora, seminários de pastores e etc., pergunto, quem é que está aqui que acredita em Jesus? Os pastores falam, este homem veio de Portugal, eu sou pregador, eu sou bispo, eu sou pastor. Então, o homem veio aqui perguntar quem é que acredita. Bem, então eu continuo, todos, não é verdade? Todos acreditam. Sim, claro. Então, Jesus disse, é verdade, aquele que é em mim também fará as obras que eu faço. E eles aí de repente vão à Bíblia procurar. É verdade, Jesus disse isso. Então, nem falo mais. Deixa-os assimilar isto. Jesus é que disse. É verdade, verdade, vos digo. 2 vezes, verdade, verdade. Olha que é de verdade. Tu pensas que não é, mas é verdade. E eles dizem, pois é, está aqui. Portanto, outra vez, se verdade, aquele que é em mim também fará as obras que eu faço. Que obras é que Jesus fez? Curou os cegos, os paralíticos, os mudos, por aí fora. Então eu, quando estou assim no meio deles, pergunto assim, bem, quem é que acredita em Jesus? E ele já está em cima. Bem, eu acredito. Então, quantos cegos, quem é que está aqui que já curou? 100 cegos. Levanta o braço. E eu não vejo ninguém levantar o braço. E fique registado aqui, nesta gravação, que ninguém levantou o braço. Ok, quem é que, dizendo que crê em Jesus, já curou 50 olhos? Ninguém. Fique registado, ninguém levantou o braço. Ok, pronto, quem é que curou pelo menos um olho? Também ninguém. Então, por que é que você diz que crê em Jesus? Porque está na lógica. Está naquela religiosidade. Não tem o poder do alto. Acha que isso não é para hoje, ou acha que não sabe movimentar-se nisso. É isso que tem que ser reconstruído. Temos que voltar a essa época do poder do alto. Posso ouvir amém? Então, ele diz assim, mas ele não parou. E as fará maiores do que estas. Quer dizer, não só eu tenho que fazer o mesmo Jesus, mas tenho que fazer coisas maiores. Mas eu comecei a ler isto uma vez, não é? E Deus mostrou-me isto. E eu perguntei-me ao Senhor, eu não sou Jesus. Como é que eu vou fazer o mesmo que tu, porque tu é que és Jesus? Ele disse, meu filho, lê lá a Bíblia. Lê a Bíblia. Está lá a resposta. Onde é que está aqui João 14, 12? Isso ajuda-me aqui. Eu tenho só parte. Diz assim, eu rogarei ao Pai, Jesus a falar, e Ele vos dará outro ajudador, ou paraclitos, o nome em grego, para que fique convosco, a saber, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber porque não o conhece nem o vê. Mas vós o conheceis e Ele habita convosco, estará em vós. A ver? Ele está aqui. Na verdade vos digo, aquele que crê em mim, quem está aqui que crê em Jesus, levanta o braço aí em casa. Então, mais tarde ou mais cedo, você tem que fazer sinais, tem que acontecer sinais e maravilhas. Porque quando um crente é revestido com o poder do alto, que vem com o batismo do Espírito Santo, ele tem que entender que quando você põe a mão, não é a tua mão que vai curar. Às vezes eu tiro o casaco, arregaço a manga antes de orar e digo, está aqui alguma coisa? Não. Quando eu ponho a mão, quem põe o poder é o Espírito Santo. É Ele que põe o poder para curar você, para resolver o problema. É um mandamento de Deus eu pôr a mão, mas quem põe o poder é o Espírito. E Jesus veio à Terra e não foi direto para a cruz porque Ele estava a ensinar-nos como é que podemos viver no planeta e vencer. Ele disse, eu sou o caminho. Não é esta gente que está para aí que diz que é democracia ou que é comunismo. Não, esses caminhos já vimos, os frutos não prestam, não funcionam. Olha aí a crise.
Ele é o caminho. Então eu tenho que olhar para Jesus, ver como é que fazem as coisas pelo sistema de Jesus. Por exemplo, quando é da área financeira, é só ver o que é que Jesus diz. Ele não tinha emprego. Não tinha negócio para receber dinheiro. Não tinha igreja para receber dízimos e ofertas. Como é que ele viveu? Viajando extensivamente com 12 seguidores, discípulos. Custa dinheiro. E tinha um dos colaboradores que era ladrão, o Judas. E Jesus passava a vida a dar às pessoas, semear. E nunca faltava dinheiro. Porquê? Porque ele sabia, claro, o segredo de semear para colher. Dai, ser-vos-á dado. Quando alguns crentes ficam no porque dizem não é para hoje, ofertas, que conversa mais estranha. Jesus veio ao planeta para nos mostrar como é que se vive. Como é que vencemos? Ele não veio só para dizer eu sou o grande mestre. Não. Ele até disse, eis que vos dou poder e autoridade sobre todo o poder das trevas. Jesus disse, na verdade, te digo, olha que é mesmo verdade. Tu vais se calhar pensar que não é, se calhar o teu pastor não sabe isto, anda para aí a dizer coisas ao contrário, mas esta é a verdade. Se tu creres em mim, farás as mesmas obras que eu faço. Porquê? Eu não sou Deus. Pois, porque tu também terás o Espírito Santo contigo. E essa é a vontade de Deus. Cristo é vós, a esperança da glória. A ver se lá em cima pensa, quando é que ele vai entender que ele é para copiar Jesus? Quer ver como é o plano de Deus ainda mais de forma extensiva? Jesus, o trabalho dele é dar palavras. E o Espírito Santo confirma a palavra com sinais e maravilhas. E o Espírito Santo é que cura os doentes. E o Espírito Santo convence as pessoas de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós somos chamados o quê? Cristãos. Cristos pequeninos. Porque as pessoas no princípio da igreja viam, aquele gajo faz o mesmo que Cristo. Olha, acontece as mesmas coisas. Eles são cristãos, cristos pequeninos. Claro, Jesus fazia grandes coisas. Eles já fazem coisas pequeninas. É um bebê, olha, já anda, o bebê já fala, olha, já tem 5 dentes, olha que maravilha. Este é que é o grande desejo, o plano de Deus, que nós entendamos isso. Dá para entender? Dá? Cristo deseja que nós entendamos que quando somos batizados no Espírito Santo, recebemos um bocado, uma porção do Espírito Santo. Essa porção, por mais pequena seja, é maior que a bomba atômica. É maior que tudo e mais alguma coisa. Tem tantos exemplos da Bíblia. O Daniel, os colegas estavam cheios de raiva e inveja dele, conseguiram que ele fosse lançado por uma cova cheia de leões. Mas quem é que estava lá dentro do Daniel? O Espírito Santo. Os leões nem lhe tocaram. Moisés foi pregar, foi falar ao faraó e disse, arrepende-te, deixa o povo ir para servir a Deus. Tens um palerma, Como é que tu trocaste tudo, glória, dinheiro, fama, tu ias ser o faraó próximo e agora dás nessa religião, Que é isso? Que vergonha, Ficaste que nem esses coitados, E o que é que Deus fazia com Moisés? Sinais e maravilhas. E sempre Moisés, o moço de recados de Deus, arrepende de Faraó. Ao princípio, a entourage, vamos dizer, as pessoas que faziam parte do governo, não é? Os secretários de Estado, da guerra, gozavam o Moisés. Mas lá para a terceira praga, eles já diziam, Faraó, este homem tem um poder que mais ninguém tem. Nós estamos a ficar sem nada. Porquê? Moisés tinha o Espírito Santo. Posso ouvir amém? Não há força maior que esta. Não há maior força que esta. Então, Jesus, mais uma vez eu digo, ele veio à Terra
para nos mostrar onde está a salvação e como é que podemos viver neste planeta já com sucesso. É seguir a Ele, copiar Ele. Ele diz, faz assim, a gente faz. Ele diz, pensa deste modo, pensamos. Ele diz, vai ali, a gente vai. Não vais ali, a gente não vai. Então temos sucesso. Posso ouvir o amém? Vamos lá, mais uma música. Eu exorto vocês todos. Eu vou continuar a ensinar isto, que é muito, muito poderoso. Mas tem que ser assim, devagarinho, porque isto aqui já é uma bomba atômica. No livro eu ensino quem é o Espírito Santo, ensino o que é o batismo no Espírito Santo, o que é isto de falar em línguas. Uma vez, há muito tempo, um crente veio falar comigo de uma certa igreja. Epá, então o senhor anda para aí pregar ideias falsas. Então porquê? Então, falar em línguas já não é para hoje. E eu disse, epá, eu não sabia que não era para hoje. Olha, fui batizado e falo em línguas. Que é da teoria mais... Um dia estava a imaginar. Estavam os apóstolos todos, não é verdade? E ainda falavam em línguas. Morreram dois. Quando chegou o último, estava todo o povo de Deus a olhar. Vamos falar mais um bocadinho em línguas, porque isto não se sabe. Morreu o último apóstolo. Pronto, acabaram-se as línguas. Não! Isto é o poder de Deus. Mas isso fica para baixo. Qual é a outra música? Eu sou o que a Bíblia diz. Não. Outra vez, Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. E de pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. E de pregai o Evangelho, a toda a criatura. Quem não crê será condenado, mas quem crê será salvo. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Meu amado, peça a Deus que lhe mostre este poder. Em Efésios também fala. A oração de Efésios é muito poderosa. E eu exorto você a fazer essa oração comigo agora mesmo. Feche os olhos, baixe a cabeça em respeito a Deus e façam todos esta oração comigo. Enquanto esta música tão bonita está a tocar, digam todos comigo: Senhor Jesus, dá-me um espírito de sabedoria. Mostra-me estas revelações. Abre os olhos do meu coração, da minha alma, para eu entender qual é a minha chamada aqui no planeta. Para entender quais são as riquezas da glória que já me pertencem. E qual é o grande poder de Deus já está sobre mim. Para eu viver no poder do alto e não viver nas regras do mundo. Para eu viver no sobrenatural de Deus. E usa-te de mim, Senhor. Faz de mim um soldado valente, um ganhador de almas como nunca. Amém, amém. Mais uma vez. Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, a esperança da glória. Estes sinais seguirão aos que crerem.
Em meu nome expulsarão os demónios, falarão novas línguas, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aleluia!